está admitindo, a Lu que está na admissão. Tá bom. Já entrou bastante gente, já avisei também lá no grupo de associados. Tá bom. Essa aula, doutora Tatiana, a gente deixa disponibilizado depois no YouTube, né? No canal da academia. E aí depois a gente divulga os links e depois tem ainda mais acesso e visualizações ao longo das semanas aí. Vamos lá, Heitor? Vamos lá! Meus caros, boa noite! Mais uma vez, hoje, dia 23 de setembro de 2021, iniciamos mais um trabalho fomentado de conhecimento pela Academia Nacional de Direito Industrial, a ADNotário. Trazemos hoje, né, a gentil oficiala de registro de imóveis de Socorro, a doutora Tatiana. Já vamos ler o currículo dela. Agradeço imensamente a gentileza dela vir trabalhar conosco aqui, fazer uma palestra, ensinar, debater esse assunto tão importante que é o usucapião extrajudicial, promovida aí pelo novo Código de Processo Civil, lá no artigo 1071, que trouxe nova redação para a Lei dos Registros Públicos, lá no artigo 216A da Lei 6.015 de 73. A Academia Nacional de Direito Notarial tem como objetivo fundamental difundir o conhecimento notarial registral, abrir debates, fomentar discussões para a valorização dos serviços, para a acessibilidade da sociedade aos serviços notariais registrais. Vamos lembrar, né, que os cartórios, eles têm como função primordial a promoção da manutenção da paz social. Desse modo, né, o usuário do serviço, quando busca a tutela do seu direito, ele tem que saber para onde ele vai. Porque cartório não é cartório, não são todos iguais. Você tem diversas especialidades. Então, é super importante o advogado, né, como principal cliente, usuário do serviço notarial registral, entender que essa matéria é relevante para o seu serviço. Então, ficamos muito felizes de promover palestras semanalmente às quintas-feiras para esses debates. Eu tenho várias questões do usucapião que sou voto vencido, mas aqui é uma academia, né? Então, trabalhamos essa questão acadêmica de forma prioritária. Precisamos trazer as verdades fundamentadas. Para quê? Para que o acadêmico da ADNotário, para que o público da ADNotário, os usuários dos serviços, saibam bem aonde estão indo e qual direito querem que seja tutelado. E o registro de imóveis, evidente, é uma das grandes figuras da tutela desses direitos. Por quê? Porque o artigo 1227 do Código Civil determina explicitamente o direito real será constituído, transferido, modificado, extinto no registro de imóveis. Contrato de gaveta, péssima ideia. Então, começamos aqui mais um evento maravilhoso. Mais uma vez, doutora Tatiana, muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra agora à doutora Andréa para ler o seu currículo. Boa noite. Bom, a doutora Tatiana Galardo Amorim Dutra Scorzato, ela é oficial de registro de imóveis no estado de São Paulo, mestre em Direito, especialista em Direito Notarial e Registral, professora do curso Registro de Imóveis Descomplicado, e eu vou complementar, e autora desse livro, que nós vamos depois, se permitir, a gente vai divulgar também, né? A Lei número 13.465 de 2017 e a Ordenação do Solo Urbano Brasileiro. Análise dos loteamentos de acesso controlado e dos condomínios de lote. Doutor Kikunaga, se quiser pode passar parte da palavra para a doutora Tatiana ou o doutor Heitor. Perdão aqui, me compliquei aqui. Sim. Passo a palavra, então, à nossa querida doutora Tatiana, para que ela comece os trabalhos. Doutora Tatiana aí, em torno de uns
50 minutos, 60 minutos, para que a gente possa abrir para os debates do pessoal que está te assistindo, tá bom? Obrigado mais uma vez, querida. Tá ótimo. Primeiro, boa noite. Queria agradecer o convite, dizer que é uma honra, uma satisfação estar palestrando hoje aqui com vocês. Quero dizer que, se ao longo da explicação, se alguém quiser intervir, se vocês quiserem fazer comentários, ou se preferir deixar para o final, acho que fica a critério de vocês. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente ir acompanhando com os slides. Só um momentinho. Eu acho que deu. Deixa eu ver. Ele demora um pouquinho mesmo, né? Demora um pouquinho. Vamos ver. Já avisa também, doutora. É o que nós falamos, né? A gente faz o teste, tudo funciona. Apareceu. Parece que partilhou recentemente esse ficheiro no Teams. Acho que agora vai. É sempre assim, na hora, é ao vivo, é assim, né? A gente vai improvisando. Ah, deu certo, apareceu aqui. Apareceu? Para mim ainda não. Deu. Ah, sim, já apareceu, sim. Então, para só uma introdução, conforme já foi falado, a previsão legal e normativa da usucapião extrajudicial, né, atualmente é na Lei 6.015, com a introdução pelo Código de Processo Civil em 2015, embora a gente, né, a previsão tenha sido feita em 2015, a gente ainda pode dizer que é uma novidade, né, os cartórios, tanto o tabelionato de notas quanto os próprios registros de imóveis, eles ainda estão se aprofundando, ainda é uma, digamos, uma realidade desconhecida, que espero que no futuro isso venha a ser a regra, né? A gente pode dizer um exemplo na retificação diária, que anteriormente a regra era que fosse feita judicialmente, com a alteração na lei, a retificação diária hoje praticamente são exceções em que a gente tem que encaminhar para a via judicial, né? Todas são feitas no âmbito extrajudicial, e eu acredito que espero, né, que a tendência com o usucapião também seja isso. E aí o provimento 65 do CNJ que normatizou, e, eventualmente, Código de Normas dos Estados que trazem a previsão da usucapião. E aí também queria trazer que a usucapião extrajudicial ela é uma faculdade das partes. Isso, essa questão agora, acredito que agora ela já está mais tranquila, mais pacificada, só que no início, alguns magistrados acabaram extinguindo o processo sem, né, resolução do mérito, por entender que deveria haver essa prévia recusa do âmbito extrajudicial. Isso chegou, inclusive, no STJ, que disse que não, né, que a via extrajudicial é uma opção e não uma obrigação, ainda que, eventualmente, tenha sido preenchido os requisitos da usucapião extrajudicial. E aí a gente traz que a usucapião extrajudicial, ela é... O que a gente pode dizer que ela tem a diferença do âmbito judicial? Não pode haver litígio, né, como todo procedimento do âmbito extrajudicial, a inexistência de litígios é um requisito, e uma outra grande diferença é a questão da coisa julgada material, porque no âmbito extrajudicial não faz coisa julgada material. Eventualmente, né, as partes podem se valer do procedimento judicial, e é por isso que a gente tem que ter, então, esse cuidado um pouco maior, tanto por parte do tabelião, quando ele for lavrar ata notarial, o próprio advogado, o próprio usucapiente, o próprio registrador de imóveis, né, ao deferir o pedido, ele tem que ter realmente um cuidado de, né, evitar que tenha futuros litígios acerca dessa aquisição. E aí, a usucapião, então, a extrajudicial, ela não é uma nova modalidade de usucapião, né, mas sim apenas uma forma de se reconhecer essa aquisição originária do direito de propriedade, eventualmente outros direitos reais passíveis de posse e de reconhecimento pela via
da uso capião. E aí eu queria trazer esse questionamento para vocês. Se todas as modalidades de uso capião, elas são admissíveis no procedimento extrajudicial. E aí, para lembrar rapidamente, a gente tem a uso capião extraordinária, que é aquela prazo de 15 anos, a extraordinária com prazo reduzido, que passa a ser de 10 anos, caso o possuidor ele tenha dado uma destinação que atenda a função social da propriedade, a uso capião ordinária, que é aquela que demanda justo título e boa-fé, a ordinária com prazo reduzido, a especial rural, a especial urbana, né, aqui lembrando que, inclusive, apartamento pode ser objeto de uso capião, né, desde que se enquadre na uso capião especial urbana, a coletiva e a uso capião familiar. E aí, a princípio, sim, todas essas modalidades elas são admissíveis no procedimento extrajudicial. E por quê? Justamente porque ele não é uma nova modalidade, ele passa a ser, ao lado do processo judicial, uma forma possível de reconhecimento dessa aquisição originária de direito. Só que tem duas modalidades que a gente precisa ter um cuidado maior, que é a uso capião. A primeira seria a uso capião por abandono do lar, que é aquela prevista no Código Civil, né, que o ex-cônjuge, o ex-companheiro, que eventualmente tem abandonado o lar, né, um imóvel urbano de até 250 metros quadrados, é possível que haja o reconhecimento da uso capião por parte, né, desse ex-cônjuge, ex-companheiro, que então vai ter esse domínio integral desse imóvel. E aí o Ceará, expressamente no Código de Normas deles, ele proíbe o reconhecimento da uso capião por abandono do lar de forma extrajudicial. E o fundamento é o potencial litigioso dessa uso capião familiar. Já Minas Gerais expressamente permite. São Paulo não há regulamentação. E aí é que eu trago essa minha opinião, depois se alguém quiser trazer algum comentário a respeito disso, eu acredito que não haveria uma vedação em razão da modalidade. Se é possível uso capião por abandono do lar de forma judicial, se eventualmente o fato desse reconhecimento dessa aquisição ser feita de forma extrajudicial, eu entendo que não haveria óbice se realmente tivesse comprovado os requisitos. Aí teria que ter o maior cuidado do tabelião no momento que ele fosse elaborar essa ata notarial, que a gente se reunisse desse conjunto probatório um pouco maior para que então fosse reconhecido esse direito. E a segunda modalidade que a gente pode trazer é a uso capião urbana, que traz o Estatuto da Cidade, ele traz a necessidade de que haja a intervenção do Ministério Público. Só que isso também, ao meu ver, não traz o impedimento de ser feito no âmbito extrajudicial, porque pode o registrador de imóveis notificar o Ministério Público do trâmite dessa uso capião extrajudicial, para que, então, se ele entenda necessário, né, ele se manifeste acerca desse procedimento. Então, a princípio, seria essas duas observações, com cuidado, então, de eventual dispositivo no Código de Normas do Estado, proibindo, como no caso do Ceará. E aí, quais são, então, os documentos necessários para que haja a uso capião extrajudicial? E aqui também, antes, queria fazer uma observação, que aqui a gente vai ter uma exceção à regra da formação dos títulos. Por quê? A regra é que os títulos eles sejam formados fora do registro de imóveis, ou por escritura pública, eventuais títulos judiciais, que o registrador de imóveis, então, recepciona, qualifica e registra. Na uso capião extrajudicial, a gente tem uma exceção. Por quê? É como se o título ele fosse realmente formado dentro do registro de imóveis. A gente pode dizer que a ata notarial ela é um dos documentos necessários para que haja esse complexo de documentos, mas ela não é o título propriamente dito, como diferente no registro de uma escritura pública de compra e venda. Então, seria essa a primeira observação. E aí é preciso, então, que haja um requerimento, né, devidamente firmado por advogado, que deve atender no que couber os requisitos da petição inicial previsto no Código de Processo Civil. Ou seja, da mesma forma que um advogado ele ingressa com pedido de uso capião judicial, ele faz isso no âmbito extrajudicial, com todos os requisitos e documentos necessários. Então, ele formaliza esse requerimento para o registro de imóveis competente, que é o da circunscrição da situação do imóvel, ou a maior parte dele, tá?
esse documento, esse requerimento, ele precisa conter a qualificação completa tanto do usucapiente como do proprietário tabular, ou seja, aquele proprietário que efetivamente vai estar perdendo a propriedade, vamos dizer assim, outros detentores de direitos reais, os confrontantes desse imóvel, eventuais ocupantes e, dentro do possível, os outros interessados certos. Então, é por isso que é preciso que haja essa qualificação completa no requerimento inicial. E esse requerimento também, a gente precisa ter um cuidado, porque com respeito à necessidade de qualificação do usucapiente. Por quê? Porque se tivesse, por exemplo, isso eu vejo bastante na prática, João da Silva casado com a Maria no regime da comunhão parcial de bens. A gente precisa verificar nesse requerimento se o usucapiente é o João e a Maria ou o João casado com a Maria. Porque isso vai ter, né, repercussões, o lançamento nos indicadores pessoais, ou como proprietário ou como cônjuge, e aí isso também precisa ser esclarecido no requerimento. Então, por exemplo, se a causa tivesse sido uma posse exclusiva por um dos cônjuges inteiramente antes desse casamento, ou eventualmente união estável, o bem é de titularidade só desse cônjuge, né? E aí o companheiro, então, ele vai anuir como uma autorização, uma anuência. Ou caso contrário, não, essa posse ela é de ambos os cônjuges, então ambos devem comparecer como usucapiente. E também uma questão e vamos supor que haja o falecimento. Um desses cônjuges, enfim, ele falece no curso do procedimento. Como é que a gente pode fazer? E aí é possível que haja a partilha dos direitos do imóvel pretendido, ou é possível que o procedimento ele tenha curso em nome do falecido, na qualidade de espólio, e aí devidamente representado pelo inventariante, sendo apresentado, então, um termo de inventariante. E no final do procedimento, o registro vai ser feito em nome do falecido, não em nome do falecido do decujus, não em nome do espólio, mas em nome da pessoa. E aí, futuramente, então, vai ser feito o inventário normal. Por quê? Porque a gente não pode esquecer que a usucapião, ela reconhece um direito que já aconteceu anteriormente, que a gente tem uma exceção, que o registro ele é declaratório. Então, é por isso que, ao meu ver, é possível que haja o prosseguimento desse procedimento, mesmo que um dos titulares já tenha falecido, e aí o registro ser feito no nome dele, né, vivo, qualificar ele normal, e futuramente averbar o óbito e registrar o inventário desse imóvel normal. Depois eu não sei se também alguém quiser comentar a respeito disso, sobre essa possibilidade de o procedimento ser feito como requerente o espólio, também fico. E aí... Tatiana, posso interromper? Pode, não, eu acho que é legal a gente ir comentando, porque senão lá no final vai ter tantos assuntos que a gente acaba se perdendo. Exato. Há um tempo atrás, recentemente, o STJ ele proferiu uma decisão no sentido de autorizar o herdeiro em nome próprio proceder essa usucapião, passando por cima do inventário. Isso, nos registros de imóveis, como vem acontecendo isso? Então, eu não quero fazer em nome do espólio, eu quero fazer em nome próprio, eu como herdeiro, né? Você já passou por alguma situação dessa, ou não? Viu algum colega lá no grupo de registradores que vocês participam, que passou por isso? Como é que funciona essa questão aí? Então, a gente tem que ter... o grande problema, entre aspas, que a gente tem que cuidar nessa situação é a questão da tributação. Por quê? Porque é necessário que haja o inventário, né, ou da posse, dos direitos de posse, ou eventualmente do imóvel, se, né, já tiver o procedimento de usucapião em curso, enfim, e a transferência para esse herdeiro com o recolhimento do ITCMD. A questão, esse é o cuidado que o registrador de imóveis tem que ter, é a questão do tributo, entendeu? E aí a gente tem discussão, tem posicionamento para ambos os lados. Há quem entenda que com o falecimento já essa transferência automática para o herdeiro, né? Ou seja, ele
é possível que haja sucessão da posse, né, o Código Civil expressamente permite que haja essa soma da posse. Então, se a gente estiver diante de um usucapião em que permite, né, essa soma de posse, o herdeiro ele já pode entrar em nome próprio, só comprovando o óbito e a qualidade de herdeiro, e há quem entenda que não, que haveria necessidade realmente de fazer o inventário dessa posse, com o recolhimento do tributo, para que aí, então, o herdeiro possa solicitar o usucapião, né, no seu próprio nome. Entendi. Então, tem esses dois, não sei qual que é o posicionamento. Eu tenho um cliente, já trago um caso concreto, né? Um amigo de faculdade, a mãe dele, ela morava num apartamento, já há 40 anos, faleceu já faz uns 10, 15 anos que ela faleceu, e os irmãos agora querem, né? Os filhos querem fazer o usucapião. E aí me perguntaram, falou, a gente é obrigado a fazer inventário, sim ou não? E aí, trabalhando com essa questão da possibilidade de você somar posse, e esse precedente do STJ autorizando o inventário em nome dos herdeiros direto, passando por cima do inventário, eu comentei, falei, vamos imediatamente nessa tese, abordar a tese de propor ao usucapião, não sei ainda se pela via extrajudicial ou pela via judicial, propor diretamente em nome dos herdeiros, né? Porque a posse sendo um direito de fato, né? Você tem a soma da posse, você cumpre os requisitos, por que não fazer a usucapião em nome próprio? Então, esse é o caso concreto que eu tenho, né? A outra questão que você comentou, eu achei até interessante, o sujeito ele propõe ao usucapião em nome próprio e acaba falecendo no meio do procedimento. Como é que faz? Há uma sucessão, eu sou obrigado a fazer inventário para poder fazer essa subrogação de direitos, sim ou não? Então, é uma questão bastante encardida, né? Esse detalhe aí que você comentou sobre a sucessão. O Heitor levantou a mão, Heitor? Por favor, fique à vontade. Rapidinho, até para não tomar a desenvoltura aí da palestra da doutora. Bom, consegui voltar agora, entrei aqui pelo computador, deixei o celular, desculpa por não ter começado aí com a doutora Tatiana, mas você sabe que, pelo que eu percebi da explicação da doutora Tatiana, ela fixa essa situação em dois momentos. Um é antes da propositura da ação, e aí eu poderia me valer da sucesso e possessiones, lá pelo princípio da Saizine, e uma outra situação é no curso do requerimento já prenotado. E só para deixar aqui uma opinião prática, eu me deparei essa semana, mais conhecido como anteontem, com uma situação até antes, eu sempre falava assim, doutora Tatiana, não, é Saizine, posse é fato, não tem burla, não, né, taca, usa o capião. Só que o que aconteceu? Num processo judicial que durou mais de 10 anos, o usucapiente autor da ação, ele faleceu no curso, depois de 5 anos de tramitação, ele faleceu no curso dessa usucapião, doutora Tatiana e doutor Marcos. E aí o advogado habilitou esses herdeiros na usucapião judicial, só que não foi feito o inventário. Então, num primeiro momento, ele tentou uma habilitação, o juiz indeferiu, falou que era burla de inventário, ele fez lá um jeito e habilitou todo mundo. Só que tinha viúva meeira e herdeiros, né? Como não havia partilha, na sentença final, e mora aí o perigo, aí é que o vento faz a curva, como diz na minha terra. Por quê? Porque na sentença, o que o juiz fez? Julgo procedente a ação para declarar o domínio para Maria, os filhos Pedro e João. Quando saiu o título mandado para registrar na matrícula, como eles se habilitaram no curso desse usucapião, o título, o registro da matrícula ficou, por sentença declaratória de usucapião, o imóvel passa a propriedade de Maria, Pedro e João. Não há partilha, não há proporção, então, pela leitura hoje, leia-se que cada um tem um terço. Prejudicou a meação da viúva meeira e aumentou
o quinhão, a cota parte desses filhos. E aí tá a bagunça agora, porque já transitou em julgado, né? E o que vamos fazer? Então, é muito interessante essa questão que a doutora Tatiana levanta, principalmente para aqueles casos em que o requerente falece no curso do procedimento. Eu acho que, no caso de falecer no curso do procedimento, deveria ter continuar em nome dele. Ele como espólio, registrar no registro de imóveis em nome dele, porque, novamente, o campeão está reconhecendo uma situação que já aconteceu, reconhecendo hoje uma situação que, em tese, se ele entrou com o campeão, a gente presume, né, que ele já preencheu os requisitos no momento do ingresso dessa ação. Então, a gente vai reconhecer um direito que já perfectibilizou no passado, vamos registrar hoje em nome do decujo, né, mas eu entendo que é errado colocar espólio na matrícula por conta da falta de personalidade jurídica, então coloca ele, depois averba o óbito e faz o registro do inventário normalmente. Só aí vai ter a questão de representação no processo, mas que é feito com termo de inventariante, eventual escritura pública de nomeação de inventariante, eu acho que isso facilita. Eu acho que o fone dele, eu não sei se o doutor... desculpa, se o doutor Marcos... Me perdoe. Então, eu fiquei na dúvida. Registre em nome do espólio, mesmo não havendo personalidade jurídica, ou registre em nome da pessoa enquanto viva, né? Considerando que a sentença ela é declaratória. Eu acho, minha opinião, já vi matrículas a respeito, né, tenho colegas que fazem, mas eu acho errado constar na matrícula proprietário espólio de João da Silva, porque o espólio não tem personalidade jurídica. Exato. Eu acho, nem que seja João da Silva, vírgula, falecido em data tal, pronto, resolvido, mas colocar a palavra espólio, ao meu ver, juridicamente é errado. Então, mas eu acho que, minha opinião, acho que deve continuar, se falecer no curso do procedimento, deve continuar o campeão em nome do decujo, a sentença saiu eventualmente o reconhecimento de um campeão extrajudicial, sair em nome do falecido e depois ser feito o inventário pelos meios ordinários. Mas, doutora Tatiana, aí tem um detalhe interessante, né, que a gente precisa lembrar. O fato do sujeito procuração não significa que aquela sentença ela vai ser procedente, né? Aí vem o detalhe. Aplica-se ao registro de imóveis o tempus regit actum. Quando você prenotar o título, o cara morreu. E aí, olha que situação complicada, né? E como é que você respeita a Cesine? Então... Mas olha só, se chega uma escritura pública de compra e venda, feita em 1990, que o comprador morreu em 1990 e a pessoa traz para registrar hoje, porque o herdeiro quer fazer um inventário, eu não vou colocar espólio de João da Silva. Mesmo ele já tendo morrido em 1991, eu registrando em 2021. Ok. É a mesma... mas interessante porque no processo o juiz manda, assim que falece, ele manda fazer a regularização do polo ativo da ação, né? E aí? Como é que faz isso daí, Heitor? Isso é complicado, então, hein? Mas daí é o problema que a gente tem, porque ainda que o juiz mande fazer a representação processual pela substituição, é aí que mora, eu acho que o raciocínio da doutora Tatiana, que, na minha opinião, eu estou de acordo com ela, e estou de acordo com ela justamente pelo problema que essa matrícula que eu vi dessa semana. Porque, na verdade, qual seria o correto? Ou faz o termo de inventariante extrajudicial, né? Ou abre o inventário, faz as primeiras declarações, nomeia inventariante, e aí, por exemplo, a viúva meeira, ou o herdeiro que está na administração dos bens do espólio, ele faz como substituto processual essa representação, mas não na qualidade de herdeiro, na qualidade de representante legal do espólio. Talvez seja nesse caso do ponto de vista processual, emprestando para o administrativo, né, pelo artigo 15º lá do CPC, aplicação subsidiária, acho que não é caso de Saizine realmente. Acho que a doutora, nesse sentido, não. Você vai reconhecer, né, vai registrar a propriedade em nome do João da Silva, por exemplo, e depois eles vão ter que fazer o inventário. Mas aí essa sentença vai ter que determinar o nome do cara, né? Não espólio. Declara os campeão em nome do fulano. Ponto. Aí sim a Tatiana teria condições de fazer o registro e, posteriormente, em nome do sujeito,
se vira depois com a questão do inventário e os herdeiros. Eu acho que é o caminho mais seguro, não, isso sim, né? Exatamente, tem que estar, é como vem na sentença, né? Nesse caso, né, do exemplo do doutor Heitor, vai ser registrado em nome dos 3 e aí vai presumir realmente 1/3, se não houver especificada a fração de cada um, que foi o caso. E aí, realmente, ela ficou prejudicada, né? A viúva ficou prejudicada com uma fração do imóvel. Okay. Mas, realmente, são casos que só na prática que a gente vai... e a gente vai aprendendo a como resolver para o próximo caso. Olha, aqui a gente vai ter que ter um cuidado maior. Mas legal, gente. Aí, então, continuando, não sei se alguém quer fazer mais alguma observação. Não. Continuando, então, é necessário que conste a modalidade da usucapião, né, justamente porque aí a gente vai ver os requisitos necessários, dependendo de cada uma. A origem, as características da posse, né, ou seja, se essa posse é em caráter originário, né, uma invasão do imóvel, por exemplo, ou em caráter derivado, e indicar esses eventos que ocasionaram essa transmissão. E aí aqui a questão da edificação, benfeitoria, qualquer acessão do imóvel. Isso deve constar tanto nesse requerimento como na ata notarial. E aí eu também queria trazer outro questionamento aqui para vocês, a questão da usucapião da construção. Tá? Por quê? Porque vamos supor que eu tenha, nesse requerimento, nessa ata notarial, a informação de que há uma construção no imóvel. Essa construção, obrigatoriamente, necessariamente, ela vai para a matrícula no momento que eu for registrar esse usucapião? E aí a gente pode dizer que aqui a gente tem 3 correntes. A primeira, que entende que não vai haver propriamente uma averbação da construção, mas sim o reconhecimento de uma aquisição originária, que é o usucapião, e, consequentemente, essa construção que é acessória, ela vai seguir o principal. E aqui também, rapidinho, só para lembrar, uma averbação de construção, para ingressar no registro de imóveis, a gente precisa do requerimento, precisa do ABIT, um documento fornecido pela prefeitura, e da CND do INSS. São os 3 documentos necessários para qualquer averbação de construção. E aí, na usucapião, então, por isso tem esse questionamento. Eu vou dispensar o ABIT, eu vou dispensar a CND do INSS, porque eu estou reconhecendo essa aquisição originária? Então, há quem entenda que sim, né, e o acessório segue o principal. Já há quem entenda que não. Por quê? Porque eu preciso verificar aquele caso concreto se eu estou usucapiando também a construção. E aí é que eu trago um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente esteja diante de uma usucapião ordinária, né, com prazo de 10 anos, com justo título, e esse usucapiente ele construiu no imóvel faz 1 ano. Né, isso ficar identificado com os documentos. Eu vou poder reconhecer que ele está usucapiando também a construção, com base nessa argumentação que é uma aquisição originária, que o acessório segue o principal? Isso também aí, essa é a minha opinião, ao meu ver, não. Eu preciso, então, verificar o caso concreto. Uma usucapião extraordinária, 15 anos, ele já ingressou na posse com essa construção, ou ele eventualmente construiu pelo prazo necessário ao usucapião? Beleza. Caso contrário, não. Embora seja requisito, eu tenha que constar, tanto no requerimento quanto na ata, a existência dessa construção, né, eu vou abrir a matrícula só em nome do terreno e depois ele vai trazer os documentos necessários para a gente regularizar essa construção. Né, aqui admitindo, então, um princípio que seria da cindibilidade do título. E aí, por último, a quem entenda que deve haver uma publicidade na matrícula a respeito das edificações existentes, com a menção de que não foi apresentado o ABIT nem comprovado o recolhimento da contribuição previdenciária relativa à área construída. Então, seria feita uma averbação de notícia, né, justamente dando publicidade da existência dessa construção, mas que ela tende, né, que ela está pendente da regularização documental dela, seja pelo ABIT ou pela CND do INSS. Então, a gente tem esses 3 posicionamentos. Né, lembrando que o provimento do CNJ ele dispensou o ABIT, né, a abertura da matrícula de imóvel edificado, independe da apresentação do ABIT, mas ele nada mencionou a respeito da CND. Então, a gente fica com essas divergências na prática. Não sei se os doutores querem se manifestar a respeito de... Doutora Tatiana, como compatibilizar essa questão aí da CND com o item lá 217.1, lá do capítulo 20,
que orienta ao registrador afastar a CND para a prática de ato de registro? Então, essa é a grande discussão no âmbito do Estado de São Paulo. Acho que do nacional, né? Não sei, até o CNJ, já teve caso no Rio de Janeiro também. Qual que é o problema? A gente tem uma lei federal que não foi declarada inconstitucional, que está válida, vigente, que exige a apresentação da CND do INSS, trazendo, inclusive, uma responsabilidade, entre aspas, objetiva para o oficial. E a gente tem um código de normas, uma infralegal, dispensando isso. Então, a gente aqui tem uma que, ao meu ver, complicada. Porque, na verdade, cria um problemão para os registradores de imóveis. Por quê? Porque a gente está realmente sem saber. Porque se você pegar decisões do Conselho, da Corregedoria, tem inúmeras decisões dizendo que não cabe a gente, não é possível fiscalizar, não precisa apresentar a CND do INSS. Mas a gente tem uma lei exigindo, então é complicado. Doutora Tatiana, é muito interessante quem estuda direito registral, né? A primeira impressão é o seguinte, né? Que nos cursos, geralmente os professores falam, né? No cartório é o seguinte, a pirâmide Kelsen é invertida, né? Aí chega... O Código de Normas é a primeira, depois a Constituição, depois vem os outros. Travou? O Kikunaga travou ou impressão minha? Foi ele, né? Travado, hein? Travou, então, Kikunaga. Travou? Voltou? Agora voltou. Travou. Como compatibilizar isso daí, Tatiana? A lei fala uma coisa, a norma fala outra coisa em sentido contrário. Uma hora o registrador ele se fundamenta na lei, a outra hora ele se fundamenta na norma. Aí você fala assim, mas qual que é o critério, né, para essa questão? Então eu vou dar exemplo para você, um exemplo bastante simples. Procuração para divórcio. Procuração para divórcio está lá expresso na resolução 35 que ela tem uma validade de 30 dias. Na lei não fala nada. Aí os tabeliões vão lá e falam, não, tem que ter validade de 30 dias. Mas é contra a lei. Então, assim, são situações que precisamos avançar para criar critérios, né, de entendimento, porque senão vira uma bagunça. Não é verdade? Não, e isso é pior porque cria uma insegurança, porque aí, né, a pessoa chega num determinado registro de imóveis que entende que não, beleza, eu vou aplicar código de normas e aí dispensa. Aí ele chega em outro que não, vou aplicar a lei. Então isso cria uma insegurança para a própria sociedade. Eu acho que assim, a partir do, né, eu acho que ou revoga a lei ou é complicado, mas aí e quem fica nesse fogo cruzado, eu digo, é o oficial registrador. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele tem uma responsabilidade, né, ele também tem um outro lado, o Conselho, o Superior da Magistratura, o âmbito do Estado de São Paulo pacífico, dizendo que não precisa da CND. Então, realmente, não tenho resposta. Por isso, Tatiana, que defendo a liberdade do delegatário. Cada vez mais, essa liberdade ela é restrita por normas das corregedorias, normas do Conselho Nacional de Justiça e assim por diante. E a liberdade do oficial, ela vai se perdendo. Ela está se perdendo há muito tempo, né? Então, essa história, que discricionariedade é essa? Se a lei é única para todo mundo, né? Um faz, outro não faz. Porque a corregedoria aqui desse estado é de um jeito, a corregedoria do outro estado é de outro. Então, isso é ruim para a população, né? E a população, ela acredita que o cartório, ele tem que fazer tudo, né? Então, assim, no outro eu fiz, por que aqui eu não faço? Essa é o que todo mundo fala todo dia, né? Eu fiz, outro dia, por que eu não posso fazer? Então, esse é um ponto que a gente realmente precisa avançar na defesa da independência jurídica do oficial e do notário. Exatamente. E aí, saiu a minha compartilhação? Meu compartilhamento? Ou tá aí? Saiu. Saiu sozinho, que eu não mexi. Sozinho. Eita, acontece? Sei lá. Inclusive, nesses últimos slides, eu acredito que enquanto a doutora estava falando das 3 correntes lá da dispensabilidade da CND, ele estava avançando alguns slides, voltando, estava meio desordenado. Eita.
sozinho. Bom, e eu não estou mexendo, porque eu estou falando aqui. Quer Bom, tentar de novo coisa... compartilhar, doutora? Não deu, né? Bom. Acho que tá carregando. Ih, tá bem devagar. Bom, eu vou continuar falando quando der. Ó, não tá indo. Ah, não, foi carregando. Com relação à construção também, a gente tem que lembrar que voltando, né, à questão da construção, que um dos requisitos do procedimento é a notificação da União e do município. Então, no caso, vamos supor que haja essa situação de construção, pode ser que no momento que o oficial, então, ele realmente notifique, ele informe que há essa construção pendente de documentação, se caso, né, a União ou o próprio município, com relação ao habitos, queira tomar as medidas necessárias. Também há essa possibilidade. Doutora Tatiana, voltou o compartilhamento, tá? Só para avisar. Voltou, né? Uhum. Tá. E aí, então, continuando, que deve ser apresentado para o registrador de imóveis, o nome de todos os possuidores anteriores, cujo tempo foi somado, né, que a gente já conversou a possibilidade de soma da posse, ou universal, né, quando o exemplo da herança, ou singular, quando transfere em decorrência de um negócio jurídico. E aí deve ser, então, identificado esses antecessores que a posse foi somada, para que a gente possa, eventualmente, notificar e apresentar a anuência, se for o caso. E aí, o número da matrícula ou transcrição aonde o imóvel se encontra matriculado ou transcrito. E aqui a gente pode ter diversas situações. É possível o uso capião de um imóvel inteiro. Eu tenho uma matrícula exatamente já delimitada, já identificada, e eu vou uso capião esse imóvel inteiro. Né? Situação perfeita, que, infelizmente, pelo menos na minha serventia, não acontece muito. Aí a gente também tem uma situação de que esse imóvel do capente, ele é parte de um imóvel maior. Então, eu tenho uma área muito grande, né, eventualmente um parcelamento irregular do solo, e aqui aquela observação que é possível o capião em imóveis localizados em loteamentos irregulares, né, os tribunais superiores já pacificaram essa situação, ainda bem, porque realmente tem muitas situações de uso capião nessa situação de um parcelamento, um loteamento irregular do solo, que foram sendo alienadas várias frações de áreas ao longo do curso, e a pessoa já tem aquela sua posse, seu imóvel delimitado, e a única forma de regularizar realmente é com a uso capião, porque eu não consigo fazer um desmembramento, né, uma divisão entre os condôminos, porque tem, às vezes, 30 pessoas na matrícula, eu nem sei quem são. Eu não consigo fazer uma retificação de área, né, se a especialidade objetiva ela não for descrita de forma correta, porque eu não consigo localizar a integralidade das pessoas. Ou, se for o caso de uma regularização fundiária, que seria uma outra possibilidade de regularizar esse imóvel, mas aí eu dependo de uma postura ativa do município, e aí acaba que a única forma que eu tenho realmente é fazer o capião dessa minha fração ideal. E aí, então, então aí eu vou ter que identificar que esse meu imóvel, então ele sai dessa área maior. Ou eu posso também ter um capião de um imóvel que atinge mais de uma matrícula. Né? Então, existem 3 matrículas e eu estou capiando uma área que sai um pedaço de cada matrícula. Ou eu não tenho origem tabular. Esse imóvel nunca foi transcrito e nunca foi matriculado. Né? Até com relação a isso, quando saiu a lei, houve uma certa divergência se seria possível o capião extrajudicial em imóvel sem origem tabular, mas eu acredito que hoje está pacificado que sim, é possível, mas aí a gente vai ter que ter essa cautela maior. Realmente, identificar, né, que não existe essa origem tabular para que não haja uma duplicidade de titularidade sobre esse mesmo imóvel. Então, vou localizar se essa área localiza-se ou numa serventia imobiliária anterior, né, se foram criados novos cartórios, então eu vou solicitar certidões negativas desses outros cartórios para verificar se essa área não se encontra lá matriculada, ou se for o caso, né, dessa área maior eu vou identificar, enfim, eu vou ter que tomar esse cuidado maior justamente para não ter esse perigo. E também uma outra observação que eu queria trazer é que se esse imóvel, a inexistência de origem tabular
não faz com que esse imóvel seja um imóvel público, né? Também a gente tem decisão do STJ nesse sentido, que a ausência, né, de registro não acarreta a automática presunção de que se trata de terra devoluta e, consequentemente, não há impedimento para aquisição pela usucapião, salvo se o poder público provar. Aí cabe ao poder público, no caso, provar a sua titularidade. E aí, por fim, o valor do imóvel atribuído, né, que vai ser o valor para o fim de cálculos e emolumentos no procedimento. Então, esse requerimento ele vai ser instruído com ata notarial, né? E a gente pode dizer aqui que essa ata notarial ela tem esse caráter sui generis, porque o tabelião ele não vai se limitar a narrar a percepção de um fato por seu sentido, né, que seria o conceito tradicional de ata notarial, só que ele vai muito além, examinando todo o conjunto probatório, colhendo declarações, efetuando diligências, né, a fim de formar o seu convencimento quanto à presença ou não dos elementos da uso capião. Se a gente tem também uma exceção, né, porque a regra que os atos notariais eles podem ser praticados em qualquer tabelionato, salvo se for ato notarial de uso capião, porque aplica-se a territorialidade. E o fundamento é a necessidade, né, de que o tabelião ele vá em loco no imóvel para lavrar ata notarial. Né, embora haja essa facultatividade por parte da lei, tanto a lei 6.015 quanto o próprio provimento, eles dizem que o tabelião ele pode ou não ir, mas, ao meu ver, eu acho que a ida em loco do tabelião, ela traz muito mais segurança para o procedimento. E eventual, por exemplo, se a gente estiver diante de um usucapião especial rural, né, que exige que o usucapiente estabeleça no local a sua moradia e torne a área produtiva, ou seja, o usucapião especial rural é um requisito do próprio usucapião. Isso. Nessa situação, eu entendo que o tabelião ele deve ir em loco. Aqui não tem uma facultatividade. Por quê? Porque aí ele vai poder realmente, por meio, né, dos seus sentidos, verificar, não, aqui tem uma moradia, há indícios de que, né, não é uma casa abandonada, enfim, e a área realmente é produtiva. Ele vai poder atestar isso com seus sentidos, colocar isso na ata notarial e realmente cumprir o requisito, né, necessário para essa espécie de usucapião que está sendo solicitada. E aí, lembrando que a ata notarial ela não vincula o registrador, né, mas é apenas, ela serve para a instrução do requerimento, embora seja de muita importância, porque a gente vai ter, né, além do usucapiente, do próprio advogado, a gente vai ter também tabelião, né, qualificando toda essa vontade, esse conjunto probatório e atestando, né, confirmando essa posse. Né, doutor Marcos? Doutora Tatiana, eu não posso deixar passar, né? Porque é uma tese que eu defendo da facultatividade da ata notarial, né? Você já deve conhecer essa tese, porque só eu trato dela, afirmando que a ata notarial prevista lá hoje na Lei dos Registros Públicos, ela vincula ao regime jurídico do 384 do CPC. E o 384 do CPC, ele trata da ata notarial em sentido estrito. A ata notarial, que é a autenticação de fato feito pelo tabelião de notas. Desse modo, o que diferencia a ata notarial da escritura pública é justamente na ata, no fato, o tabelião ele não interage com o fato. Então, eu tenho como pressuposto da ata notarial em sentido estrito a ocorrência de um fato presente ou um fato pretérito continuado, é aquele que se prolonga no tempo. No caso da posse, o tabelião ele não analisou isso. Ele não verificou, ele não tem como analisar o tempo transcorrido dessa suposta posse. Essa é a primeira questão, a questão do tempo. A outra questão, na ata notarial, não pode o tabelião analisar mérito, fazer juízo de valor. Por quê? Porque ele autentica o fato. Como é que ele, se ele não pode, na ata notarial em sentido estrito, fazer juízo de valor, como é que ele vai fazer juízo de valor, reconhecer um direito de posse? Como é que ele sabe que aquilo é posse e não detenção? Então, por essas questões, e a outra questão
que é o descumprimento do princípio da eficácia, previsto lá no artigo 1º da Lei 8.935, o artigo 5º, parágrafo 3º do provimento, ele enterra essa ata notarial quando ele fala, olha, ela só vai servir para instruir o procedimento. Mas peraí, e a petição do advogado? Ou é uma coisa ou outra, porque a petição do advogado vai ser idêntica à ata notarial. Então, assim, quando, né, a gente analisa questões como essa, vem a pergunta, eu não estou dizendo da ilegalidade, da impossibilidade da ata, eu estou dizendo da facultatividade dessa ata notarial. E aí eu te dou um exemplo da facultatividade da ata, que inclusive essa questão eu perguntei para o registrador de Itapevi, o doutor Henrique, num congresso, ele é meu amigo, tenho muito carinho por ele, eu falei, a ata notarial, em nenhum momento da lei está dizendo que ela é obrigatória. Nenhum momento. A própria lei fala, conforme o caso e suas circunstâncias. Aí eu pergunto, e na uso capião tabular, onde eu tenho o meu título registrado, eu tenho uma ação judicial para desconstituir meu título, eu preciso de ata notarial? Se eu fiz escritura, paguei TBI, registrei, precisaria de ata. Então, essa questão, doutora Tatiana, da ata notarial, ela é muito importante. Por quê? Porque nem sempre o tabelião ele quer lavrar essa ata. Né? Eu já tive muitos clientes que reclamaram dizendo, olha, fui no tabelionato de notas lá e o cara não vai lavrar a ata. Aí você fala, e agora? Como é que faz? Né? Então, assim, não são todas as situações que o tabelião se sente confortável para fazer a ata. Então, principalmente quando a posse ela tem origem lá no ius possessiones, nessas situações, o tabelião ele cria problema para poder fazer a ata. Outras situações decorrentes do ius possidente, não. Você apresenta compromisso compra e venda, aproventa a quitação. Então, assim, é uma situação completamente diferente. Então, entendo particularmente que afastar o tabelião do procedimento, considerando que a ata notarial ela vai servir só para instrução, não tem sentido eu pagar essa ata notarial para ela não cumprir, para não vincular o registrador de imóveis. Se não vincula, por que eu não posso te apresentar todos os documentos que eu tenho? Entendeu? Por que eu preciso passar por um tabelião para ele reproduzir os documentos que eu tenho? Então, são situações e situações. Então, essa história que a ata notarial ela é obrigatória em todas as hipóteses, me desculpe, não me convence. Né? E, evidentemente, com todo carinho e com todo respeito ao trabalho dos notários. Mas, fisicamente, tecnicamente, é impossível o tabelião lavrar ata notarial para fins de uso capião. Até porque a natureza jurídica, no plano da eficácia da ata notarial, é de ato-fato jurídico. Sendo ato-fato jurídico, não seria possível o tabelião de notas reconhecer efeitos jurídicos dos fatos. Então, esse é um debate muito complicado para se ter, né? E a gente não tem tempo para isso, mas eu queria só trazer para você os meus argumentos para que você reflita e, evidentemente, discorde de mim ou concorde. Imagino que a doutora deve discordar. Não, eu só queria fazer uma observação, que a facultatividade que eu coloquei ali é no comparecimento dele em loco para lavrar a ata, e não da ata em si. Porque, pelo menos no âmbito do Estado de São Paulo, essa questão já foi do Conselho Superior da Magistratura, e é pacífico, que é um dos documentos necessários para instruir o procedimento. Então, aqui a gente não tem qualquer discussão. Inclusive, eu posso recusar o protocolo se não houver a ata. Se houver o requerimento do advogado com todos os outros documentos, eu posso, inclusive, recusar o protocolo do procedimento de uso capião. Então, esse cuidado da facultatividade do comparecimento e não da lavratura do documento em si. E com relação à impossibilidade de atestar, por isso que eu trouxe ali, que ela teria esse caráter sui generis, né? Porque ela realmente não é uma ata notarial no conceito tradicional de percepção dos fatos por seu sentido.
mas o tabelião ele vai analisar todo esse conjunto probatório para realmente formar o seu convencimento e atestar a posse ou não. E a diferença, eu posso trazer uma diferença nesse meu exemplo do usucapião rural, por exemplo, o advogado, embora imprescindível para o procedimento, um requerimento dele dizendo que realmente tem moradia, que a pessoa mora lá, não vai ter a mesma fé pública de uma ata notarial em que o tabelião foi em loco lá e constatou. Ele não pode constatar que a pessoa mora lá, mas ele pode constatar que o imóvel é habitado, porque tem cama, porque tem roupa no varal, porque ele conversou com o vizinho e disse que a pessoa sempre mora lá. E aí essa fé pública por parte do tabelião, ela traz essa maior segurança para o procedimento. Então, mas eu entendo também, eu já vi outras pessoas questionando se seria realmente um documento necessário para instruir o procedimento, conheço essa discussão, então, mas, atualmente a gente não tem como dispensar, e eu acho que é uma segurança por justamente ter mais um profissional do direito atestando o reconhecimento da usucapião. Eu particularmente, doutora Tatiana, evidente com todo respeito aos notários, eu discordo, né? O processo lá no Conselho da Magistratura foi meu, eu fiz sustentação oral. Ah, foi? Eu não sabia? Sério? Eu coloquei esse tema no meu livro, porque eu acredito que isso, no futuro, advogados que vão estudar esse tema precisam desses fundamentos. Eu acredito que essa ata notarial, ela foi mal construída, mal redigida, e veja, o CPC, a Lei dos Registros Públicos, no artigo 216A, no inciso 1, quando ele fala da ata, ele fala ata notarial nos termos do 384 do CPC. Ou seja, quando você fala que é o caráter sui generis, esse caráter sui generis, ele é afastado, na minha opinião, quando o CPC, ele, na reforma do artigo, ele ressalta que é a mesma ata lá do CPC. Sendo a mesma ata do CPC, eu não poderia, de modo algum, fazer atestar a posse. E outro detalhe, muitos tabeliães que eu já tive contato, em nenhum deles, na ata notarial, ele atesta a posse. Porque o próprio tabelião sabe que ele não pode atestar a posse. Por quê? Porque é uma situação de fato e o tabelião de notas, ele não tem o poder de reconhecer direitos de situações de fato. Desse modo, na união estável, ele não faz uma escritura de reconhecimento, ele faz uma escritura declaratória. Então, olha só que interessante. A ata notarial é interessante para você atestar a localidade do imóvel? É muito bom, é muito interessante. Agora, você falar que existe uma cama dentro da casa e que aquela cama serve para moradia do requerente, eu acho que é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se não for verdade isso, se o tabelião não tiver esse controle, minha querida, a ação indenizatória do proprietário que perdeu a propriedade vai ser gigantesca. Então, eu entendo por que os registradores exigem a ata notarial. Por uma questão de segurança. O cara foi lá e atestou, mas você não se vincula. Então, quando a gente se trata de responsabilidade civil, imagino eu que pode sobrar para as duas partes, tanto o oficial de registro quanto a ata notarial. Na minha opinião, para a gente finalizar esse assunto, entendo que a usucapião não é tema para consenso para situações registrais. O registro público e a atividade notarial tem como pressuposto a existência de consenso absoluto. O usucapião não é tema consensual, é tema litigioso. Então, entendo que, sistematicamente falando, é um instituto que não deveria ter vindo para o extrajudicial. Por quê? É um processo gigantesco que você tem e o registrador de imóveis, ele não tem essa capacidade de analisar a posse como documento. Então, evidente, como eu volto a falar, posses oriundas de títulos com nexo de causalidade, ótimo. Agora, posses decorrentes de situações de fato, a posse
né, o do ius possessionis, o negócio complica, né? Então a responsabilidade é muito grande e a gente precisaria, eu acho que um pouco mais de discussão para essas questões. Mas obrigado pela tua opinião. Não sei se tem mais uma pessoa com a mão levantada. Não sei se ela quer falar agora. Doutora Ana Carla está com a mão levantada, já deve até estar cansada com a mãozinha levantada. Olá, pessoal. Doutora Tatiana, você mencionou aqui em algum momento de que haveria a possibilidade de usucapião a minha própria fração ideal dentro de um condomínio irresolúvel. Haveria mesmo essa possibilidade de usucapião a minha própria área? Porque lá em Minas a gente sabe que já existe, né, a extremação, que é o instituto que eles criaram para poder resolver esse tipo de situação. E eu nunca tinha ouvido falar que seria possível, né, dessa forma. Entendi. Eu até coloquei para falar um pouquinho mais ali para frente, que a discussão é se o próprio proprietário ele pode usucapiar a sua área. Essa é a pergunta. E aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul também, Santa Catarina também, Minas Gerais também, a gente tem a extremação, que é maravilhoso. Eu queria que tivesse aqui em São Paulo. Por quê? Porque realmente resolve situações consolidadas no tempo e que a gente não tem como resolver. Só que em São Paulo a gente não tem essa possibilidade de extremação. E aí eu trouxe aquele exemplo. A gente tem um loteamento irregular, né? Então tem uma matrícula enorme, e que durante anos essa matrícula ela foi alienada a frações ideais, muitas inclusive registradas, né, porque antigamente a gente sabe que não havia esse controle maior como a gente tem hoje, e aí aquele condômino dessa matrícula, próprio proprietário, ele já tem a sua área delimitada, cercada, enfim, e aí ele não seria uma extremação, exato, apareceu ali, seria uma extremação por usucapião. Ele não tem como, não sabe todo mundo da matrícula, porque muitos já faleceram, ele não sabe quem são, então não é possível fazer uma escritura de divisão, que seria o correto. A regularização fundiária, que é, né, digamos, seria a forma mais correta da gente trazer esse núcleo urbano informal para dentro da realidade jurídica. Muitas vezes ela é difícil, porque a gente depende dessa postura ativa do município e a gente depende, então, de juntar essas pessoas para fazer essa regularização. Então, a única forma que esse proprietário tem é a usucapião. E aí, aqui em São Paulo, tem decisões no sentido de que, sim, é possível. E o fundamento até seria que a usucapião, ela não é só uma forma de aquisição da propriedade, mas ela também é uma forma de regularização do domínio, que seria nessa situação, né? Não seria a regra, seriam situações excepcionais, mas em que a pessoa não tem como regularizar o imóvel se não for pelo usucapião. Então, por que não admitir a usucapião? Até porque ele não é titular do imóvel inteiro, ele é titular de uma posse, né? De uma área dentro daquele imóvel inteiro. Então, nessas situações é possível, né, pelo menos aqui em São Paulo, né, haveria sim o interesse de agir tanto judicial e também trazendo para o extrajudicial a possibilidade de ser feito extrajudicialmente, e aí até melhor, porque a gente não tem um litígio, seria um exemplo de usucapião extrajudicial, em que não há litígio, porque todo mundo já reconhece, o imóvel está cercado, está murado, o vizinho sabe que o dele está aqui, então você pega a anuência de todo mundo, pega a anuência dos confrontantes, pega a anuência dos condôminos da matrícula, e o usucapião sai, não há qualquer prejuízo, né, e é uma forma de desjudicialização, e eu acho bem eficiente. Não sei se alguém discorda. Eu vi que o doutor Heitor ficou... Não, isso para mim ouvir isso da doutora Tatiana é uma orquestra sinfônica no meu ouvido. Era o que a gente queria escutar de todos os registradores, né? Porque, de fato, esse conceito clássico e restrito de que o usucapião é só direito de propriedade não seria o caso e tem que ser analisado no nosso sistema, né, atual, em que é possível, sim, a regularização dessas situações praticamente impossíveis de outra forma, né? Talvez, pelo menos nos que eu costumo fazer, os requerimentos, sempre assim, demonstrando para o registrador a impossibilidade de resolver, né, também, para que não fique uma situação assim genérica, né? Então, o advogado, às vezes,
tentando se esquivar de uma forma mais eficaz, né, e até menos onerosa, ele vai lá e fala, mas eu não consigo. Então, talvez seja o caso aí de você demonstrar que, de fato, você diligenciou nesse sentido, que é impossível outra forma que não seja pela uso capião, às vezes até tentando uma notificação, se chamar num juizado de pequenas causas, execução fiscal históricas e sempre aquele problema de execução fiscal, né? Então, mostrar para o registrador que, de fato, ele não consegue de outra forma, né? Senão também vira festa. Que aí é a questão da justa causa também que o próprio provimento trouxe, depois eu vou falar um pouquinho mais para frente. Só agora eu queria trazer desembargador Francisco Loureiro, entre aspas, né? Desde as fontes romanas, a uso capião é modo não só de adquirir a propriedade, mas também de sanar os vícios de propriedade ou outros direitos reais adquiridos a título derivado. Então, né, trago que é uma questão aqui do Dr. Francisco Loureiro, posicionamento dele, então acho que dá para a gente interpretar isso. Eu vi que alguém colocou ali no chat também, que no cartório de Atibaia faz bastante, né? Eu conheço o oficial lá, acredito que realmente lá deve ter, pertinho daqui, deve ter mesmo, é a mesma realidade aqui de Socorro, então aqui também eu faço bastante, e acaba sendo a prática o capião, por não ter, infelizmente, a extremação, né? E aí, até continuando o rol de documentos, a planta e memorial ART, né, que é documentos técnicos do imóvel. E aí, se a gente estiver diante de um imóvel rural, descrição georreferenciada, se já transcorridos os prazos previstos no decreto. E aqui a gente tem uma diferença com relação ao uso capião na esfera judicial. Por quê? Na esfera judicial, qualquer uso capião precisa, né, a ação judicial de imóvel rural precisa estar georreferenciada. Só que na extrajudicial, não, salvo se já tiver transcorrido o prazo do decreto. Então, também aqui a gente teria essa diferença. E a planta, então, com a assinatura do profissional, do capiente, dos titulares do direito registrados na matrícula confrontantes, com firma reconhecida, e dispensada esses trabalhos técnicos se a gente estiver diante de uma usucapião de um imóvel, uma unidade autônoma do condomínio edilício ou um lote regularmente instituído. Então, vou usucapiar o lote, que já está lá perfeito, individualizado, a especialidade objetiva perfeita, um apartamento também, não tem por que eu trazer esses trabalhos, apresentar esses trabalhos técnicos. As certidões negativas, né, justamente para comprovar a posse mansa, pacífica, né, em nome do usucapiente, do cônjuge, proprietário tabular, os possuidores, né, no caso de sucessão, e se positivo a gente precisa verificar a natureza dessa ação, né, não é qualquer certidão positiva que vai obstar a usucapião. O justo título, né, um requisito para a usucapião ordinária ou para as demais modalidades, esse conjunto de documentos que estabeleça esse vínculo entre a posse do requerente com a do proprietário que consta na matrícula. Aqui eu trouxe uma citação do Dr. Francisco, né, que estabelece esse conjunto de documentos que faz conexão, então, com essa posse do requerente com a posse do proprietário. E qualquer outro documento, correspondência, construções, comprovante de pagamento de conta, pagamento de imposto, tem mais prova, né, ao meu ver, do que o animus domini, do que um pagamento de um imposto com relação a esse imóvel, né? Se ela paga o tributo desse imóvel, ela já tem essa intenção de adquirir propriedade. E aí, o artigo 13, que é o que eu queria trazer para vocês, que trazem o que seria esse justo título, né? Até uma procuração, a gente vê que a procuração pública com poderes de alienação, ela pode ser considerada um justo título. E aí a discussão do parágrafo 2º, que eu acho que eu não coloquei no slide, que traz o que a gente começou a conversar ali, a questão da necessidade de que seja feita uma justa causa por parte do... Eu acho que está um pouquinho mais para frente. Esse dispositivo aqui, que foi que a gente já conversou, que deverá ser justificado o óbito se a correta escrituração das transações para evitar o uso da usucapião como meio de burlar os requisitos legais, né, do sistema e a questão da tributação. E aí, por exemplo, vamos supor, se eu tenho uma promessa de compra e venda, né, como justo título, como um documento que faz esse meu conjunto probatório para uso capião extrajudicial. Por que eu não vou fazer uma escritura pública definitiva?
Então, seria esse justo titular. Eu tenho que justificar, olha, porque essa promessa de compra e venda ela é muito antiga, eu não sei cadê esse vendedor, esse promitente vendedor, né? Eu já notifiquei, eu não sei cadê. E aí eu posso, então, entrar com uma notificação compulsória ou eu posso fazer um escapião, né? O fato de eu ter outros meios ordinários à disposição não quer dizer que eu não possa me valer do escapião se realmente ficar comprovado esse justo, né? Essa justificativa, essa justa causa. Diferente se eu tenho uma promessa de compra e venda de 1 ano atrás. Aí, né? E tô querendo somar a posse, né, do promitente vendedor, né, solicitando, ou se eventualmente essa posse, se eu tenho um contrato e não tem justificativa do porquê eu estou querendo me valer da uso capião. E se houver dúvida por parte do oficial, ele pode solicitar esclarecimento por parte, né, do advogado e do uso capiente. A questão também do inventário, que a gente já conversou, né? Vamos supor, se eu tenho uma cessão de direitos hereditários feita por escritura pública toda certinha, por que eu estou me valendo do uso capião? Por que eu não faço um inventário? Ah, porque tem custo, né? Porque eu não quero pagar o ITCMD? Será que seria uma justa causa para uso capião? Aí a gente entra naquela questão, se eu estiver diante de uma uso capião extraordinária, que o prazo é 15 anos, não preciso ter boa-fé. Se eu comprovar realmente essa cessão de direitos hereditários, eu tenho a posse, eu comprovar com todos os outros documentos, seria possível aceitar. Há quem entenda que não, que nesse caso, mesmo assim, eu deveria fazer o inventário, porque seria uma forma de abuso de direito. Então, aqui é uma análise bem casuística mesmo, né? Não tenho como, né, fazer uma regra, mas né, o que eu queria trazer é que a possibilidade de regularizar o imóvel de maneira diversa da uso capião não impede essa última, né? Não impede que seja feita a uso capião. Aí, voltando um pouco, que eu acho que eu passei, o procedimento no âmbito do registro de imóveis, né, o protocolo, análise formal de documentos. Por que eu trouxe essa análise formal? Porque o mérito da uso capião, ele deve ser feito só no final do procedimento. O oficial não pode, de antemão, né, antes de fazer todo um procedimento, falar, não, aqui não tem... não é caso de uso capião. Tem decisões do conselho nesse sentido, né? Era um caso que havia uma indisponibilidade na matrícula e aí o oficial recusou e aí o conselho falou que não, que a indisponibilidade até pode ser um fundamento para o oficial negar lá na frente, mas não no momento dessa análise preliminar, vamos dizer assim. E aí, claro, vamos supor que isso daí seria uma opinião minha, mas vamos supor que seja feito um pedido de uso capião e aí o oficial já constate de antemão que o imóvel é público. Aí, nesse caso, eu entendo que ele pode já descartar, né, o procedimento de uso capião, fazer né, nesse primeiro momento. E aí tem uma situação também que é muito, muito interessante. Se houve, por exemplo, uma escritura de doação do município para um particular, só que o particular não registrou essa escritura, e o imóvel ainda consta em nome do município, poderia fazer uso capião extrajudicial? Também entendo que não. Por quê? Porque, embora o município tenha doado, eu tenha esse justo título, o imóvel ainda, o proprietário tabular é o poder público, então eu não poderia fazer a uso capião extrajudicial, e aí eu poderia, de antemão, nessa análise formal, já recusar todo o trâmite do procedimento. E aí, né, continuando essa análise formal, é a notificação né, por falta de assinatura do titular registral, dos confrontantes, o objetivo é a garantia dos contraditórios. Aí, lembrando, se eu tiver perfeita identidade dentro da descrição tabular, né, a descrição da matrícula e a área do uso capião, aí eu não precisaria notificar os confrontantes, porque eu não tenho qualquer potencialidade danosa para atingir esses confrontantes. Tá? Continuando, a intimação dos entes públicos, das fazendas públicas, publicação de edital, eventuais terceiros interessados, nota fundamentada, entre aspas, uma espécie de sentença em que o oficial ele vai reconhecer realmente que há essa prescrição aquisitiva, o reconhecimento da uso capião, e o registro, né, do direito, né, ou eventualmente com abertura ou não de matrícula, né, se houver um imóvel já perfeitamente delimitado, né, identificado, eu estou fazendo uso capião daquele imóvel inteiro, eu poderia fazer só o registro nessa matrícula e não abrir uma matrícula nova. A dispensa, né? E também, com relação à necessidade de notificação do proprietário tabular,
se eu tiver aquele justo título, né, do artigo 13, junto com essa certidão do distribuidor civil que demonstre que não há qualquer litígio entre eles, o provimento também traz essa possibilidade de dispensa de notificação desse proprietário. E aí dos confrontantes... aí, eu não sei se 7h30 ainda tem um tempinho. Tem, 8h30 já. Não, tem sim, tem sim. Pode continuar. Então tá. Se eles, né, com relação às anuências, se eles forem casados na união estável, ambos devem ser notificados. Né, isso está previsto expressamente no provimento. Pessoa jurídica representante legal. Se o imóvel for uma unidade autônoma do condomínio edilício, basta o síndico. E aí, se for um condomínio de fato, ou seja, um condomínio irregular, anuência de todos. E aqui também tem mais uma discussão que eu queria trazer para vocês. A possibilidade de uso capião de unidade autônoma integrante em condomínio de fato. Como que é feito um condomínio no registro de imóveis? A gente faz a averbação da construção, tá? Depois registra a instituição e especificação do condomínio. E aí abre a matrícula, apartamento 1, apartamento 2, apartamento 3. Vamos supor que eu tenha só um terreno, minha matrícula é só um terreno. Só que, de fato, eu já tenho um prédio lá construído. E chega para mim a uso capião do apartamento 1. Só que na minha matrícula é só um terreno. Só que, né, de fato, tem um apartamento 1, apartamento 2. Eu posso fazer o uso capião desse apartamento 1, né? Ou seja, de uma unidade autônoma de um condomínio de fato irregular? E aqui também a gente tem essa discussão. Por quê? Quem entende que sim, seria possível uso capi, mas não seria possível registrar essa uso capião. Tá? Por quê? Porque como que eu vou registrar um apartamento que não existe porque eu só tenho um terreno, eu não tenho instituição e especificação de condomínio, então eu não tenho um apartamento. Então eu vou poder reconhecer essa uso capião, direito material, mas eu não vou poder registrar esse direito. Entretanto, há quem entende que não, que é possível sim o uso capi e registrar. Por quê? Porque a uso capião é uma aquisição originária, eu não posso condicionar uma situação registrária a uma situação, né, um direito material reconhecido. E é possível uso capi, mas seria só possível registrar se houver o prévio registro da incorporação, que também... E aí o provimento, o artigo 7 do provimento 65, ele traz expressamente essa possibilidade. O artigo 20, parágrafo 4º, não coloquei ali. Ele fala que, tratando de uso capião de unidade autônoma localizada em condomínio edilício, objeto de incorporação, mas ainda não instituído ou sem a devida averbação da construção, a matrícula será aberta para a respectiva fração ideal, mencionando a unidade a que se refere. Então, há entendimento de que só poderia registrar se houvesse o registro da prévia incorporação. Então, a gente tem essa discussão e, eventualmente, quem entende que é possível registrar, porque a uso capião é uma aquisição originária, como é que faria na prática? Abriria a matrícula constando a fração, né, constando a fração ideal do terreno, mencionando a unidade a que se refere. Então, fração ideal do terreno que corresponde ao apartamento 1. Então, isso ficaria assim, meio pendente de regularização no futuro, mas já reconheceria esse direito, né, originário, digamos assim. Né? Doutor Marcos, qual que é a opinião do senhor a respeito disso? Doutora, eu queria pedir, você leu o artigo, qual que é o artigo que você falou? É do provimento... Eu coloquei, o provimento 65. O 7 é o artigo do provimento que estabelece a necessidade de anuência de todos. Okay. Eu não coloquei no material, mas o artigo que eu li é o artigo 20, parágrafo 4º do provimento. Ah, tá. Porque... ele fala... Pode falar. O objeto de incorporação, esse é o problema. Embora, né, pelo próprio artigo 7º, dá para entender que o fato do condomínio ser de fato irregular não seria óbvio ao uso capião. Mas é interessante isso, porque incorporação imobiliária, ela só é exigível se houver alienação de frações ideais durante a obra. Se o cara não fez a incorporação, vendeu para todo mundo, isso é comum acontecer. Aqui em São Paulo, Zona Leste de São Paulo é super comum. Eu já atendi 2 clientes incorporadores que fazem isso. Não registram a incorporação, fazem o prédio, realizam a construção
entrega a construção, né, com a BITSE, e o pessoal começa a morar. Aí vem a minha confusão. O provimento exigir que o cara faça uma incorporação imobiliária é absurdo. É absurdo. O provimento exigir que para o registro se faça a especificação de condomínio também é absurdo. Por que é absurdo? Porque se o meu título reconheceu o meu direito e não me dá o direito de registrar, eu não tenho direito. Eu continuo não tendo direito. Eu vou depender de um monte de gente, um monte de vizinho, para poder gerar a matrícula do meu imóvel. Ou seja, eu passei pelo processo, mas eu não tenho eficácia. Na minha opinião, é mais uma hipótese de violação do princípio da eficácia do direito notarial registral. Então, entendo que esse provimento, ele acaba com a atividade. Ué, você vai entrar para quê, então? Você vai usucapir, é igual a execução, que você ganha, mas não leva. Você ganhou, mas não levou. Ué, o que o sujeito quer, quando ele ingressa para o usucapião, é a matrícula no seu nome, é o título de propriedade no seu nome, para que ele possa vender, para que ele possa dar em garantia, para que ele possa usar o bem do jeito que ele quiser, dispor do bem do jeito que ele quiser. Então, eu discordo dessa redação, eu vou estudar com mais profundidade essa questão do 20, parágrafo 4º, porque eu não consigo entender os motivos que o oficial teria para não abrir essa matrícula, mesmo na hipótese de condomínio de fato. É uma situação bastante complicada quando se trata dessas questões aí. Mas, na minha opinião, eu acho que o provimento pisou na bola nessa questão aí. Mas agora voltando, eu concordo, eu também acho. Não adianta você reconhecer um direito e não registrar, porque justamente é não reconhecer. Por isso que eu acho que deve sim abrir a matrícula, independente da regularização do edifício, constando a fração ideal do terreno. Então, eu menciono a fração ideal do terreno, que se corresponde ao apartamento 1, e na matrícula do terreno eu faço uma verbação de remissão, de que foi usucapido uma fração de tanto, que corresponde à matrícula tal, que corresponde ao apartamento tal. E quando houver a regularização do condomínio, né, se houver, eu vou ter, aí eu vou já ter esse apartamento usucapido. Concordo também. Mas eu acho que eu me expressei errado. Eu acho que o 20, parágrafo 4º, quando ele fala exatamente objeto de incorporação. Só que o artigo 7º, ele traz a hipótese de possibilidade de usucapião em condomínio constituído de fato, sem o respectivo registro do ato de incorporação e sem a verbada construção. Será exigida a anuência de todos os titulares. Então, o provimento ele não impede que haja a usucapião, mesmo sem a incorporação e mesmo sem a instituição e especificação do condomínio. Entendeu? Eu trouxe só o 20, parágrafo 4º, porque eu entendi. Alguns entendem que só seria possível registrar se houvesse a prévia incorporação, porque aí eu já tenho os atos na matrícula. Mas aí eu realmente concordo que eu acho que um direito material, uma aquisição originária, ele não pode ficar ser negado em razão de uma questão registral, digamos assim. Embora, realmente, eu vou ter um apartamento 1 que não existe juridicamente, porque ele vai estar voando, né? Então, o ideal é regularizar, fazer tudo. Não, mas é aquela tal história, doutora. Se você tem incorporação, a especialização já foi realizada. Né? Você incorporou, o próprio artigo 32 da Lei 459 de 64 exige que você especialize o objeto. Ué, se você especializou o objeto, mas o sujeito lá na frente não fez a instituição do condomínio, e a instituição do condomínio nada mais é do que a declaração do regime jurídico especial a ser aplicado naquela construção, realmente, eu já tenho todos os dados da especialização. Não tem sentido eu negar registro para essa fração ideal, né? Não, concordo. O problema maior mesmo é quando eu não tenho nada. Eu tenho só um terreno com X. E aí a pessoa quer usucapiar o apartamento 1. Esse é o maior problema de como a gente vai abrir essa matrícula. Teoricamente... Por isso teoricamente, eu penso que o engenheiro deverá fazer uma apuração
do todo. Fazer esse trabalho técnico é mais complicado, porque ele vai ter que pegar a construção existente, fazer uma apuração de toda a edificação, independentemente se tem habite ou não tem habite, se tem alvará ou se não tem alvará. Ele vai ter que apurar em loco a construção como um todo. E ele vai ter que gerar essa proporcionalidade em relação ao todo, à construção integral. Para quê? Para fazer com que que o registrador de imóveis, ele possa saber que aquele apartamento ele é uma parte ideal daquela construção de 10 mil metros quadrados, né? De 5 mil metros quadrados. E aí ele abre a matrícula. Aquela matrícula está vinculada à construção X apurada, né? Pelo engenheiro. Então, eu acho que é uma questão que você estaria segura, porque no pedido, no artigo 7º, ele exige a anuência de todos. Olha que interessante. Ele exige a anuência de 100% dos condôminos, né? Condôminos não edilício, condômino civil, né? Sim. O coproprietário. Sim. Então, eu acho que negar registro eu acho complicado. Mas o trabalho técnico é um trabalho técnico bem complicado também de fazer. Bem complicado, Nunca tive uso capião nessa situação na prática. Já tive regularização fundiária. Daí que é mais fácil, porque aí foi feito todo o procedimento, a regularização da construção, registrado a instituição, por meio da regularização fundiária. A uso capião nessa situação, realmente, eu nunca, ainda bem, nunca tive, mas né, fica essa... Amanhã essa questão para a gente debater. Fica tranquila, doutora. Se acabou de falar, amanhã vai prenotar um título amanhã para a senhora. Apartamento urbano. Então. Mas aí, quando eu falar para o engenheiro fazer todo o trabalho técnico, né, vou falar, olha, o doutor Marcos, até, né, foi uma opinião dele, que tem que trazer todo o trabalho. Aí eu acho que a pessoa vai mudar de ideia, né? É uma boa dica. E me liga e eu passo o telefone do Dr. Marcos para ele ligar e brigar com o Dr. Marcos Fukunaga. Imagina, até parece. Eu vou deixar uma dica para vocês do nosso amigo querido Dr. Henrique Ferraz Melo. Ele está com uma recente obra aí de uso capião em condomínio, né? Que está lá no outro quarto lá, senão eu pegava e mostrava para vocês. Aqui, ó. Henrique Ferraz, maravilhoso. Tá falhando? Tá falhando. Henrique Ferraz. Então fica muito a dica aí de leitura. Que muito Tem bom. tudo, né? Qualquer coisa que você precisa, ele fala no livro. É muito bom mesmo. Ele é bom, ele é ótimo. Bom, e aí, então, já para finalizar, eu trouxe essa possibilidade de notificação no exterior. Teve um caso aqui que não foi possível, carta rogatória na via extrajudicial. Então, a parte pode apresentar essa carta de anuência, confirma reconhecida e tradução juramentada, se for o caso. A questão do menor, tá? Se ele for confrontante, a assinatura do representante legal, e se ele for proprietário tabular, absolutamente incapaz, eu posso fazer essa uso capião? A gente vai ter um cuidado, né, para observar aquelas causas que impedem, suspendem ou interrompem, que também se aplicam no reconhecimento. Se o menor for uso capiente, aí também não impede a uso capião, porque eu vou estar regularizando formalmente o imóvel cuja propriedade já foi adquirida. Então, só vou solicitar a devida representação. Se for falecido, quem eu preciso notificar, o provimento traz a possibilidade de ser feita uma escritura pública declaratória de nomeação de únicos herdeiros. E aí, aquele questionamento se o uso capião pelo próprio proprietário é possível, que a gente já conversou antes. As questões dos ônus também, que traz outros grandes questionamentos. O provimento é expresso, não impede o reconhecimento, né? Ônus real ou gravame na matrícula. E restrições administrativas e gravames judiciais não são extintas com o reconhecimento extrajudicial da uso capião. Aqui, alguns entendem que, por conta desse dispositivo, a aquisição não seria propriamente originária, mas derivada nessas situações. Então, aqui também fica. E aí, uma bibliografia sugerida, coloquei, o livro dele está aqui. Seria isso. Deixa eu parar a apresentação.
E aí eu deixo aqui a minha tristeza, porque eu forneci para os associados lá aquele material de apoio do embargos de terceiro fundado, né? Era uma indisponibilidade de uma ação civil pública e registrou, ok, uso capião, né? E aí entrei com o embargo de terceiro pedindo para o juiz o levantamento dessa restrição. Aí acho que até compartilhei no grupo, depois se a doutora Tatiana quiser, eu compartilho com ela. E sentença saiu favorável, já passei para quem leu como o conteúdo exclusivo lá, e agora a loteadora recorreu. Apresentei as contrarrazões de apelação essa semana, e a loteadora recorreu, eu não sei por quê, porque é um gravame, é uma ação civil pública dela, enfim, né? E fundamentando justamente essa questão de ser aquisição derivada, originária e tal. E, enfim, tá, a minha saga continua. Heitor, é uma coisa louca isso, né? Se a aquisição é originária, não tem o que falar de que eventual gravame caiu. Abre do zero. Essas situações de ir e vir que complica a vida, né? Complica a vida do registrador, por quê? Porque se é aquisição originária e eu vou abrir matrícula, eu não posso trazer gravame fazer o transporte dos assentos anteriores. E aí você traz uma insegurança, porque você traz o gravame, o cara faz uso capião, mas agora eu preciso entrar com outra ação para poder falar com o cara, e se o sujeito não autorizar, eu não consigo vender imóvel, ou seja, a eficácia do procedimento, meu caro, caiu por terra. Então, é aquela tal história, né? Provimento administrativo viola a lei, viola princípio registral, viola a teoria geral do direito, e aí a insegurança continua, né? A segurança social que a gente precisa dos cartórios, chega no final, não tem. Por quê? Porque porque o provimento fala que o gravame, o ônus real, direito real constituído, extingue. O gravame judicial não extingue. É brincadeira. Mas tudo bem. Eu achei ótimo, doutora Tatiana, brigadíssimo, né? A generosidade que a doutora teve de preparar o material para os associados, para quem está assistindo. É muito mais interessante. Quem não conhece a matéria tem muita dificuldade de acompanhar algumas palestras, né? Que alguns palestrantes vão falando e a pessoa acaba se perdendo, né? Muito obrigado por ser didática, né? Claro, professora de curso sobre registro de imóveis, tinha que fazer uma bela apresentação como essa, foi muito produtiva a nossa noite. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o doutor Heitor. Didática, com conhecimento brilhante e qualificado, e o que é mais importante no estudo do direito registral é conhecimento da jurisprudência administrativa. A doutora Tatiana trouxe aqui para a gente um vasto posicionamento, né, da nossa jurisprudência, que ajuda muito ao usuário, né, seja notário, registrador e advogado, no manejo desse importante instrumento de regularização. Deixo igualmente os meus agradecimentos, parabenizando pela brilhante palestra de hoje, doutora Tatiana, e eu quero te fazer um convite, porque daqui a pouco o pessoal vai saindo, né? Então agora ainda a gente está com um público bacana, é óbvio que depois fica disponível no nosso canal do YouTube, que a doutora fale sobre o livro, sobre a obra, né? Inclusive, nós colocamos aqui no chat o link para acesso à obra da doutora, e que a doutora também fale sobre o curso Registro de Imóveis Descomplicado. Então, por favor, conta para a gente aí, doutora Tatiana, como é que funciona essas duas obras da doutora aí. Então, esse livro foi o resultado da minha tese de mestrado, que eu fiz lá na Univale, em Santa Catarina. Eu sou de Santa Catarina, né? E aí, na época até que eu comecei o mestrado, a lei saiu no meio do mestrado, então eu já queria escrever sobre o loteamento fechado, né? A discussão naquela época.
Então, no meio do caminho saiu, e aí trouxe a possibilidade também do condomínio de lotes. Então, o livro ele é o resultado da minha tese e eu faço uma comparação entre os dois institutos. A natureza jurídica do loteamento de acesso controlado e a natureza jurídica do condomínio de lotes, que às vezes a gente, né, que eu vi que era muito confundido, tanto na doutrina, a própria jurisprudência, hoje já é uma questão mais pacífica, mas na época da própria jurisprudência, às vezes confundia. Então, o livro traz mesmo como a possibilidade de antes da lei, como que era feito, e a discussão, principalmente a diferença entre os dois institutos. E aí, com relação ao curso, fica o convite, né, de quem estiver aqui. A gente vai ter lançamento agora das novas turmas na primeira semana de outubro. É o curso do Registro de Imóveis Descomplicado, do professor Salomão. E é um curso direcionado ao registro de imóveis, mas não só. A gente tem aula de registro civil, tem aula de tabelionato, tem aula de direito civil, né, a parte de direitos reais, até de comercial. Então, embora seja registro de imóveis descomplicado, ele acaba sendo bem completo. E aí, quem tiver interesse, a primeira semana vão ter divulgações no Instagram das aulas, das palestras, e aí fica o convite para fazer parte dessa nossa equipe. E queria agradecer a presença de todos. Obrigada pelo convite, doutor Marcos, doutor Heitor, né? Muito feliz. E era isso. Nós que agradecemos, doutora. Então fica o convite tanto para a obra, né, que o link está aqui no site, no chat, reforço, e ao curso também da doutora. Será que, doutora, não sei como é que está a sua agenda, seu tempo aí, a gente pode abrir para algumas perguntas ou diante do adiantado? Podemos? Pelo menos umas 3 questões? Claro. Então vamos. A doutora Andréa Schneider também está com a mão levantada, acho que já faz uma meia hora. Pode abaixar o braço, doutora. Faça a pergunta, por favor. Oi, doutora Heitor. Não, boa noite. Então, na verdade, a pergunta foi até que a doutora Ana Carla fez. Eu acho esse assunto super interessante, de uso capião de parte ideal, né? Eu também, para mim, isso é recente. Eu vi sobre isso naquele material que eu estava falando, que foi feito pela Aginotari, junto com o Demarest, que lá tem um artigo sobre isso, inclusive tem alguns julgados, né, algumas decisões, mas a minha dúvida realmente é se a gente conseguiria fazer isso no extrajudicial. E aí eu já foi até respondendo a minha pergunta. Mas assim, dentro dessa dúvida, a doutora falou que seria com relação a uma parte maior, mas se tiver o imóvel certo, eu tenho um caso exatamente assim, né? Porque isso é muito comum. É um imóvel em que, assim, por exemplo, tem vários herdeiros e que um morreu, aquela confusão, e que um deles está na matrícula. Será que mesmo assim é possível fazer? Não de uma área maior, como uma extremação, né? Mas seria um coproprietário, né? Então, seria o capião entre condôminos, é isso? Entre condôminos, não mas de fração ideal. E, na verdade, um deles sendo coproprietário. Porque qual que é o problema prático da uso capião da fração ideal que eu vejo aqui? É porque o provimento traz que a gente precisa notificar todos os condôminos da matrícula. Então, a gente tem uma área que tem 50 pessoas. Como que a gente vai notificar 50 pessoas? Às vezes a gente não consegue. Então, esse é o problema que acaba... Não é que não pode fazer uso capião extrajudicial, mas muitas vezes a gente não consegue fazer uso capião extrajudicial porque não consegue notificar todo mundo. E no judicial, a gente sabe que né, não sei todas as comarcas como é que está essa situação, só que seria necessária a notificação só dos confrontantes de fato e não de todos os condôminos da matrícula. Só que no extrajudicial a gente não tem como passar por cima da lei e notificar. Com relação ao capião de condôminos entre si, a jurisprudência admite possível se realmente ele for demonstrar que ele exerce a posse sobre a área toda, essa posse inequívoca, exteriorizada, enfim, também não vejo, que nem eu falei lá no início, a uso capião extrajudicial não é uma nova espécie, um novo tipo de uso capião. Tudo que é possível no judicial é possível no extra, desde que não haja litígios, todos sejam notificados, o silêncio presume a concordância, então não veria óbice, né, por fazer extrajudicial se tivesse presente os requisitos, né, da uso capião entre condôminos. Excelente, também foi o que a doutora colocou, né, que na verdade
ele não só adquire propriedade, mas também seria para sanar eventuais vícios, né? Então, acho que seria nesse sentido. Muito interessante. Então, obrigada. Então, deixa quem defende muito isso é o doutor Francisco Loureiro, né? O marcador. Sim. Ele trata bastante sobre isso e acredito, né, ao meu ver, está totalmente certo. Principalmente aqui que a gente não tem a extremação. Muito obrigado, doutora Andréia, pela pergunta. Obrigada. Mais algum colega quer abrir a câmera e o áudio? Doutor Francisco Hilário Rodrigues Lula, por favor. Fale agora ou cale-se para sempre. Boa noite. Tudo bom? Me pareceu um caso recentemente e que eu achei super interessante e, sinceramente, eu fiquei na dúvida de como resolver essa questão. Do caso de titulares de domínios que estejam fora do país. E, a princípio, eu falei, bom, o registro de imóveis não tem competência para expedir carta rogatória. Fazer uma intimação, né, via correio, eu não sei como que teria segurança sobre essa situação. E aí me surgiu uma possibilidade, aquelas ideias que a gente vai tentando encontrar vários mecanismos jurídicos para tentar solucionar os problemas quando eles aparecem. E aí me surgiu uma situação que é a seguinte: seria possível, num processo de usucapião administrativa, realizar paralelamente uma notificação judicial, porque aí a notificação judicial teria competência de expedição da carta rogatória. No entanto, esse procedimento ele seria misto, não é? E ficaria parado o procedimento até a volta dessa notificação. Agora, fazer também... me parece também que eu publicar edital sabendo que a pessoa reside no exterior também não me parece falta uma prudência aí. E aí esse caso me pareceu um pouco diferente, e aí eu gostaria de ter aí a ideia da doutora, o que a doutora entende sobre essas situações de casos em que pessoas que moram no exterior, seja ele, e aí tem um problema, né? Seja ele titular do domínio, ou seja ele até confrontante, né? O edital não seria possível, exatamente, como você mesmo adiantou, né? O edital seria para situações em que a pessoa se encontra em local incerto ou não sabido, que não é o caso. Inclusive, nessa decisão daqui de São Paulo, da carta rogatória, teve uma observação nesse sentido, que não seria possível o edital, justamente por conta dessa situação. Agora, o procedimento de notificação judicial, realmente, a princípio, assim, não consigo ver uma vedação. Seria interessante, porque daí o procedimento de extrajudicial ele ficaria paralisado, digamos assim, até que houvesse o resultado dessa notificação judicial. Não vejo uma vedação, não sei o que... Mas, Tatiana, se o extra pode fazer tudo que o judicial pode fazer, por que não encaminhar uma correspondência eletrônica para o sujeito, fazer uma notificação via correio, né? Por que não? Ué, se pode ir lá fazer a mesma coisa. E aqui, por que eu tenho que ir no judicial e voltar para o extra? Eu não entendo isso. O sujeito se identificou, sabe quem é ele. Qual seria o problema de você aceitar essa anuência? Então, penso... Mas como é que saberia que chegou mesmo a correspondência lá no exterior? Então, mas você não tem o endereço do sujeito? A parte, ela não fez essa diligência? Por que não? Né? Se sou eu advogado e eu tenho conhecimento onde a pessoa está, eu mando tudo, a planta assina esse troço aí
e reconhece lá no consulado, meu. Isso. Eu já sei onde a pessoa... registrador. Agora, aí vem a questão. Eu não sei onde a pessoa está. Aí o negócio muda de figura. Se for no Japão, beleza. Entra lá em contato lá com o consulado brasileiro no Japão, pede o auxílio para poder identificar a pessoa na prefeitura da localidade, e certamente a prefeitura da localidade vai falar: o Heitor Freitas está situado no endereço tal, 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 tal. Por quê? Porque no Japão você tem controle de domicílio. Então a prefeitura sabe onde todo mundo reside, onde todos estão. Isso é obrigatório. Eu mudei de endereço, fui para outro endereço. Você é obrigado a ir até a prefeitura, se identificar e falar: eu estou indo para tal lugar. Mas ele dá para qualquer interessado ou só para a autoridade? Tem proteção de dados pessoal? Por isso que eu acho que tinha que municiar. Teoricamente, ele não vai te dar as informações da pessoa. Só que o Estado, a província japonesa lá, tem controle de domicílio. Por isso que eu estou falando de autoridade para autoridade. Consulado, via consulado, fazer essa tentativa. São formas de você tentar. Não encontrou, aí o negócio complica, né? Se você não encontra a pessoa. E quem falou que o cara não pode mentir? Fala: não, ele mora ali. Ele tinha endereço ali. Aí você vai lá, o cara não tá. Não sabe, não encontra o sujeito. Por que não o edital? Doutora Tatiana, até pegando um gancho, vocês precisam ter aquela senha do Bacenjude, do Renajude, do Infojude. Exato. Para eficácia e validade dos processos, para que depois isso não seja desconstruído numa ação anulatória. É imprescindível que o oficial do regime de imóveis, que lida com propriedade, garantia constitucional, um ganha, outro perde. É inadmissível que a classe dos registradores, que é tão zelosa com os dados pessoais e que não vai distribuir senha e login para qualquer pessoa, que a classe não tenha esses instrumentos e que onere, às vezes, e não por vontade do registrador, mas que onere a parte, o usuário, porque fica difícil. A parte ela fala: mas eu não tenho como, né? E a gente já tem precedente da corregedoria, do conselho, né? Que se a parte demonstrar que de fato diligenciou e não conseguiu os endereços, é possível sim, né? A citação por edital, enfim, a dispensa, mas que vocês tivessem isso por uma segurança do próprio registro, da própria segurança jurídica. Existe internamente na classe algum pedido, alguma demanda, algum movimento para solicitar esse acesso também, ou por hora só fica um devaneio e um sonho da gente? Não sei te responder se existe algum pedido, alguma solicitação nesse sentido. Mas interessante, realmente. Nunca tinha... Doutora Tatiana, eu vou além. Até hoje, o registrador de imóveis não tem acesso a SENSEC, a CRC. Até hoje. Aí me pergunta: por quê? Por que não tem acesso? Se a central ela tem que ser pública para os agentes públicos e o oficial é agente público. Por que o tabelião não tem acesso à CRC? Então são situações que você fala: meu Deus do céu, como é que a doutora Tatiana, quando ela prenota um título, ela sabe se o documento é autêntico ou não? Eu acho que é autêntico. Pelo reconhecimento do sinal público? Eu acho que não, tem central. Entra lá na CEP e verifica se a escritura saiu do cartório. Então, essas questões, eu acho que a classe ela deveria batalhar por isso, por ter acesso à identificação, ter acesso à questão do Bacenjude lá, que é Cisbajude hoje. Tem que ter acesso. Tem que ter agente público, porque não pode ter acesso. Tem controle de quem entrou, por que entrou. Ela vai justificar: entrei por causa do processo tal. Acabou. Matou o assunto. Mas, meus queridos, Heitor, devolvo a palavra. Obrigado. Tatiana, obrigado. Obrigado, Hilário, pela pergunta. Diante do avançado da hora, então, a gente precisa encerrar, até
a doutora liberar aí para os afazeres dela e nós também. E é isso, então. Quero mais uma vez agradecer a doutora Tatiana Scorzato pela brilhante palestra. Já deixo o convite, doutora Tatiana, para que a senhora, diante dos seus inúmeros compromissos, que eu tenho certeza que tem, que num futuro próximo que a senhora fale do seu livro. De repente a gente pode marcar, né, com a doutora Mônica, a doutora Keila, a doutora Andréia, uma palestra para que a doutora possa falar do livro, né, no próximo evento da academia. As portas estão abertas e espero que seja a primeira de muitas palestras que a doutora vai trazer para a gente. Deixo para a doutora suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Um abraço a todos e muito obrigado. Doutora, por favor, faz um encerramento com agradecimento. Obrigado. Vamos combinar assim as próximas. Obrigada a eu também pelo convite, que eu já falei. Muito obrigada, né, por todo mundo que está presente até agora. Era isso, gente. Boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Bom descanso a todos, meus amigos. Bom descanso, gente. Tchau. Tchau. Até mais.